Seguindo aqui para as ruas da cidade de São Paulo, parlamentares do PSOL apresentaram no Ministério Público de São Paulo uma representação contra o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, após a gestão montar um painel com dados do Smart Sampa e que foi denominado como prisômetro. O David de Tássio está de volta e vai contar qual foi o motivo dessa representação, né, David? Exatamente. O prisômetro que fica aqui em frente ao Smart Sampa foi colocado desde fevereiro deste ano para justamente mostrar quantas pessoas já foram detidas por meio do programa de inteligência artificial que identifica, por exemplo, conforme a gente pode observar, a quantidade de foragidos capturados até a última atualização na manhã desta segunda-feira, 942, presos no ano de 2025, 623, pessoas presas em março deste ano, 199, e o total de pessoas desaparecidas localizadas de 52, e no total registrados foram detidas 2.162 pessoas, conforme a última atualização. O que os parlamentares do PSOL, os vereadores Celso Gianazzi e também a Luciene Cavalcante, dizem por meio dessa representação? Que esse painel colocado em frente ao programa, ele não respeita, ele na verdade desrespeita as questões de tombamento histórico do quadrilátero central, como por exemplo, para a instalação dele, foram retiradas as pedras portuguesas brancas, mas se a gente observar em volta, tem uma grande quantidade também de tampas das empresas que fornecem serviços, como por exemplo, de fibra ótica, também de água e esgoto, internet, telefonia. Já há retirada então dessas pedras portuguesas. Os prédios, eles são tombados, são prédios realmente muito bonitos aqui na área central, todos eles não podem sofrer modificações da fachada conforme a determinação. E outra questão também citada pelos vereadores do PSOL, que questionam justamente a instalação do prisômetro, é que não há relevância social em mostrar a quantidade de pessoas que estão sendo detidas por meio do programa. A gente até pediu nota atualizada para a Prefeitura de São Paulo, que já tinha sido alvo de questionamento numa outra oportunidade, justamente por parlamentares da oposição. E o prefeito Ricardo Nunes garantiu que há sim a relevância social porque mostra a eficiência do programa implementado em São Paulo. Mas não há uma nota atualizada nesse sentido da representação quanto ao tombamento de patrimônio histórico. Outra questão também que a gente observa, né, é que ele fica fora da fachada do prédio, o prisômetro. Mas mesmo assim tem sido alvo então de questionamentos por parte desses parlamentares. E agora a gente segue acompanhando, pedimos também uma nota do Ministério Público aqui de São Paulo, porque a representação foi enviada para que eles possam apreciar e quem sabe encaminhar também para a Justiça, mas ainda não houve posicionamento por parte do MP e a gente segue acompanhando esse posicionamento, nessas divergências em relação aos vereadores e à prefeitura da maior cidade do país. Soraya. Sem dúvida. Obrigada, David, pelas suas informações. Vamos ouvir a nossa comentarista Deise Ciocari. Queria uma avaliação, a sua leitura diante dessa representação que parte do PSOL, né, diante desse novo prisômetro, equipamento da Prefeitura aqui de São Paulo, e também uma avaliação de quais devem ser os desdobramentos jurídicos. Soraya, tem dois pontos para a gente pensar. Assim, em primeiro lugar, é óbvio que o questionamento em relação ao tombamento histórico, ao patrimônio histórico, ele é válido. Mas a gente tem que pensar se esse questionamento do PSOL ele é em relação ao patrimônio histórico ou se ele tem algum tipo de relação com o questionamento em relação às políticas públicas de segurança da Prefeitura de São Paulo, né? Por que eu falo isso? A gente está num ano pré-eleitoral, o PSOL e os partidos de esquerda, obviamente, eles têm uma diferenciação em relação às políticas de segurança pública de direita, que elas são políticas mais ostensivas, e as políticas de esquerda, elas são políticas que relacionam mais à inclusão social. Então, é óbvio que tem uma questão bem estratégica aí nesse direcionamento do PSOL. E
o prisômetro ele tem um objetivo claro feito pela prefeitura, que é obviamente de dar transparência pública à gestão e também enaltecer o Smart Sampa e a questão da identificação dos criminosos, do aumento do número de prisões, a consequência que isso vai ter na sociedade, se vai aumentar a sensação de segurança ou se vai causar uma sensação de insegurança por ver o número de prisões aumentando, isso é uma questão que aí a assistência social tem que cuidar. Mas o ponto todo é que o questionamento do pessoal me parece ser muito mais político e estratégico para falar sobre as políticas públicas da Prefeitura de São Paulo do que uma preocupação, do que se referir muito mais a uma preocupação legítima sobre as áreas tombadas do município.